Augusto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. Esse é o Sala de Redação que está começando nessa segunda-feira. O primeiro Sala depois do Clássico Grenal e também discutindo o Grenal e projetando o futuro da dupla Grenal, que neste mês de outubro passa muito perto pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, em nome da Frigelar, o Inter não amassou o Grêmio, Davi. Não, eu disse que o Grêmio ia amassar o Inter e quase amassou. O Grêmio quase não vale. Aí quase houve o fator, entrou o fator Cortez, né? Que estava numa tarde, noite, pouco feliz, digamos assim. Eu até escrevi hoje, acho que o Cortez, por sua dedicação, porque é um atleta que a gente vê que ele tem empenho, tem concentração e tem um passado de ser bom serviço ao Grêmio. Ele deve ser perdoado pela torcida do Grêmio, embora eu tenha notado pelas mensagens que recebi que a torcida do Grêmio não está disposta a perdoá-lo, Pedro Ernesto. Olha, foi. Comparou o Bressan, lembra, Davi? A torcida o compara ao Bressan e está furiosa com o Cortez. Está furiosa com o Cortez. O Grenal foi um jogo com o Grêmio no primeiro tempo um pouco superior, mas sem muita inspiração, né? A gente vê que o Grêmio tem sérias dificuldades no meio de campo, né? Muitas dificuldades no meio de campo. O Darlan não consegue fazer a função de meia. O Lucas Silva, embora saiba fazer aquele trabalho ali na frente da área, ele tem dificuldades para sair jogando, erra passe. Nesse jogo teve um passe que ele errou que foi um escândalo. Ele estava a 2 metros do companheiro e jogou a bola pela lateral assim de um jeito bizonho, assim, meio melancólico até. Né? Então o Grêmio está com problemas no meio de campo sérios, né? E isso faz com que o ataque fique pouco abastecido. Então ele dominou o jogo. Até eu me lembro que no final do primeiro tempo o Grêmio tinha 10 arremates a gol contra 2 do Inter, parece que foi esse o número, e teve superioridade, né? Aí teve o gol do PP, poderia ter ampliado, de repente começou a ter mais facilidade, porque o Inter se desorganizou um pouco. Mas aí houve o pênalti, né? E depois a expulsão do Cortez. E o Inter melhorou porque colocou o D'Alessandro. Eu achei que o D'Alessandro deu mais lógica, mais fluência ao meio de campo. Não fala do isso Inter, que o Guerrinha vai ficar brabo, rapaz. Não fala isso. A entrada do D'Alessandro, e se não me engano, ele entrou até com. O Inter tinha um a menos até antes, né? Da expulsão do Musto. Foi depois do gol. Mas o Inter, mesmo com um a menos, com o D'Alessandro, ele ficou mais lógico no meio de campo, né? E aí a primeira bola que o D'Alessandro pegou, ele pifou o Galhardo, o Galhardo perdeu o gol. E aí o Inter teve serenidade. Não fala isso que o Guerrinha vai ficar brabo. Eu achei que foi o mérito do Inter foi essa serenidade, sabe? Foi não ter ficado aflito, perturbado com mais um Grenal que parecia que ia perder. Pois é. Tu também, Malenotti? Pedro, sabe que, na verdade, assim, é muito difícil, assim, né, para a torcida colorada ver que, atualmente, assim, tem um problema, o problema mais grave, assim, tem acontecido em função das convicções do Cudê, né? Acho que continuo sendo cudezista, continuo defendendo que ele está no início de um trabalho, no início de um ciclo, mas ele realmente não se ajuda e consequentemente, não ajuda o torcedor colorado, né? No momento em que ele realmente continua escalando o Musto, cara, a lista de erros e de equívocos do Cudê, ela é tão grande que eu não sei nem como enumerar, né? O Rodrigo Lindoso tinha problema muscular, essa é a informação. Não, ok, mas então vamos passar para a parte... Vamos passar para a parte defensiva. Zé Gabriel estava suspenso. Bota o Jussa. Não, bota o Edenilson. Também pode ser. Isso. Também pode ser. Mas não pode botar o Musto. A sequência de equívocos do Cudê é tão grande que a gente não consegue nem enumerar, né? Então, por exemplo, a dupla de zaga que estava feita e que todo mundo bate na tecla, né, de que é uma dupla entrosada, uma dupla que sabe jogar junto, uma dupla que se auxilia, inclusive, que é o Moledo e o Cuesta, isso não pode encerrar. Os meninos ali, o Heitor de um lado e do outro, né, se for o caso do Léo Borges,
Cara, os meninos precisam ter uma sequência, cara. O Rodinei agora tá recuperado da Covid, beleza. Então senta no banco e assiste o guri tendo uma sequência maior de jogos. O D'Alessandro não tá presente no time, assim, né, pelos 35, 40 minutos, o tempo que ele for possível, é que nem o Guerrinha diz. Se o D'Alessandro estiver respirando, ele tem que entrar em campo, é ele que tem que jogar. E por aí vai, Pedro, senão eu vou palestrar e tu não gosta das minhas palestras. Senão vai pra palestra. Guerrinha, não dá pra botar o D'Alessandro, Guerrinha. Pô, o cara pega a bola e deixa o cara pifado, Guerrinha. Pô, que barbaridade, que erro do treinador esse. Pedro, eu vou dizer uma coisa aqui que todos vocês sabem e o mundo sabe. O futebol se ganha e se perde no meio-campo. O resto é tudo auxiliares. Ali tem que ter a criatividade e ali tem que ter a contenção. Mas não só isso, a criatividade exige inteligência. E a contenção exige também, além da inteligência, vigor. O Internacional só tem vigor. O Internacional não tem a inteligência. Por isso ele encontra essa dificuldade para atacar qualquer adversário. Não é só o Grêmio. Ele tem dificuldade contra o Fortaleza, ele tem dificuldade contra o Goiás, ele tem dificuldade contra qualquer um que aparecer. Porque é um time burocrático. É um time que tem intensidade, sim. É um time que tem muita transpiração. Mas falta o básico no futebol, que chama-se inspiração. Eu estava até tentando puxar pela memória, mas não consegui chegar a uma conclusão. Se existe algum clube que contrata um jogador porque ele é perfeito taticamente. Acho que não tem, na história não tem. Eu acho que o clube contrata o jogador pensando que ele vai te resolver um problema de vitórias e títulos. E para isso precisa ter uma coisa muito simples, que chama-se qualidade. Eu não discuto a qualidade do D'Alessandro com os outros, eu não perco esse tempo. Ah, ele tem 39 anos. Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar jogadores, termina com a base e vai num quartel aí, que os gurizinhos entram com 17, 18 e vê se acha jogador lá, né? O treinador internacional está uma série de equívocos. Eu me pergunto qual o treinador estaria resistindo depois de 6 Grenais sem ganhar. Qual? Talvez o Guardiola. Talvez o Guardiola. Talvez o Klopp. Agora não, segue a mesma coisa, tá tudo bem. O gancho do... Não estou ouvindo, Maurício? Eu estou com um pequeno delay aqui, eu acredito. Oi? Um pequeno não, um grande delay. Fala, Pedrinho. Maurício não nos ouve. Tá enorme, não. Não, isso eu estou acostumado com isso. Eu estou ouvindo, mas deve haver um delay sim, por isso que eu saí atropelando. É que deixa eu te dizer, Pedro, eu estou fazendo aqui do estúdio da RBS TV, e, aliás, eu acabei de fazer do Globo Esporte, em vez de ir até em casa, tentei fazer daqui para avançar, né, para poder entrar mais rápido no programa, mas aí eu estou fazendo sem o Wi-Fi, porque o Wi-Fi congestiona, talvez isso dê o delay. Mas, só para não perder o gancho do Guerra, tem dois erros que o técnico do Internacional está cometendo, que parece ser, pela amostragem das redes sociais que eu recebi, e provavelmente vocês também, parece ser o que mais angustia e até desanima e às vezes desespera torcedores e torcedoras do Internacional. É que o ser humano pode errar erros novos a cada dia, porque errar é humano. O problema com o Kudê é que ele insiste em errar os mesmos erros, como se não aprendesse com aquilo que o campo lhe mostra a cada rodada ou a cada jogo. Abriu o jogo de novo com o Musto argumentando que o Lindoso estava cansado. Olha, esse argumento é legítimo porque ele é treinador, mas ele é equivocado. O jogo foi terça. O Inter voltou de voo fretado. O jogo do sábado era 5 da tarde. O Lindoso jogou e o Musto entrou. O Lindoso é titular, o Musto é banco por rendimento. O Musto entrou porque o treinador decidiu equivocadamente fazer ele entrar. E em relação a D'Alessandro, é o segundo Grenal consecutivo que o treinador aciona, sem contar o São Paulo, né? Que o D'Alessandro nem entrou. Mas em 2 Grenais consecutivos, o D'Alessandro é chamado não para o Internacional tentar vencer o jogo. Ele é chamado quando o Internacional precisa reverter um resultado. E isso simplesmente não se explica quando você tem um jogador da qualidade do D'Alessandro e são 20 do segundo tempo. Então, o problema que pega hoje no treinador do Internacional não é perseguição ou paixão de lá ou de cá. É que ele está errando os mesmos erros. Isso não é bom para o Inter e certamente não é bom para ele. O Musto virou o André do Inter, Pedro.
Acabei de ler isso aqui no meu celular. É a mesma coisa, Pedro, porque o que o Renato fazia? O Renato tinha uma convicção num jogador, que foi um certo investimento, mas tinha uma convicção, e aí ele queria que aquela convicção desse certo, né? E é a mesma coisa agora com relação ao Musto. O problema é que uma convicção, ela não pode prejudicar a parte coletiva. A parte coletiva tem que ser sempre fundamental. Para que veio o André? Para fazer gols, para ser atacante. Não fazia gols e não ajudava ofensivamente. Para que veio o Musto, né? Para, na ideia de jogo, fazer saída de bola mais fluida. Isso não acontece. Ele é lento na saída de bola, ele não se soma à linha de frente num segundo momento. A saída de bola, e erra passe. Exatamente, e erra passe. Então, assim, ele não está dando resposta para o que foi contratado. Então ele tem que ficar fora e o treinador tem que encontrar outras soluções. Eu falei no Zé Gabriel... Ele só nos ajuda quando é expulso, Diogo. Aí sim ele nos ajuda. O Guerrinha, eu falei no Zé Gabriel, não especificamente no Grenal, mas assim, olha, eu quis dizer o seguinte, olha, tem que procurar outras opções. Riscar um pouco fora da caixinha, né? E o D'Alessandro, no caso do Inter, depois a gente vai falar do Grêmio, o D'Alessandro, eu concordo que ele tem que jogar 40, 50 minutos, tem 39 anos, o próprio D'Alessandro sabe disso. Só que tem que ser por jogo e não por mês. Tem que ser por jogo e não por mês. Ele não pode ter 40 minutos no mês. Né? O treinador do Internacional, o treinador do Internacional não disse, quando chegou aqui, perguntaram para ele do aproveitamento dos meninos, que a bola não tem identidade? Se ela não tem identidade nem para cima e nem para baixo, tu tem que procurar colocar no teu time os melhores, os mais qualificados. Não, eu vou colocar os meus parceiros. Mesmo que eles não apresentem nada de especial, nada de extraordinário, eles vão continuar jogando. Não, tá errado. Agora está se levantando aí, se fomentando a chance do Heitor perder o lugar no time para a volta do Rodinei. É um crime também. Não, deixa o Heitor. Informação de agora divulgada pelo Inter. O Rodinei já testou negativo para a Covid, já fica à disposição para o jogo de quinta-feira contra o Bragantino. E o Johnny, que seria uma alternativa aí como volante, né? Um garoto que está pintando muito bem. Verdade. Lesão muscular, 2 semanas afastado. Se o Lindoso não puder jogar, bota o Edenilson ali, de primeiro volante. Tá? Eu não sei se o Edenilson, que agora vai se resolver esse caso dele aí, muito provavelmente essa semana. Bota o D'Alessandro no time. Bota mais gente para correr pro D'Alessandro. O D'Alessandro libera ele para jogar. Para jogar. Não pede pro D'Alessandro, entendeu? Correr atrás de alguém, não pede pro D'Alessandro dar carrinho, não. Dá a bola pro D'Alessandro para ele criar. O teu ataque vai ter muito mais efetividade do que tem tido. O Internacional tem feito gols como? Na individualidade, na falha do adversário. Mas não é em jogadas construídas. Isso não acontece. Por quê? Porque falta o talento, falta a qualidade. E a qualidade tem nome, não interessa a idade, tem nome. Bota a qualidade. Olha, o D'Alessandro tá velho, não serve mais. Muito bem. Vai ao mercado, contrata alguém que tenha a capacidade de criar. Mas não, parece que estão satisfeitos do jeito que está. Mas aí eu estava ouvindo o balanço final da Rádio Gaúcha e notei que no vestiário do Inter tinha uma certa alegria, assim, pelo empate. Se não alegria, pelo menos um conformismo, quer dizer, já não tem aquela onda em cima do treinador. O Internacional parece que gostou do empate, tem 11 grenais sem ganhar. Na prática, o empate foi melhor para o Inter do que para o Grêmio. Porque o Grêmio fez 1-0 e tinha 11. O Grêmio entregou o ouro, entendeu? Entregou um ouro dentro da sua casa também. E o Grêmio precisava muito mais da vitória, porque o seu treinador diz a todo momento que o Grêmio vai decolar, e eu vou dizer de novo o que eu disse. O Grêmio não é candidato a título, tirem o cavalo da chuva. O Grêmio, no máximo, é candidato à vaga de Libertadores, olhe lá. O título já voou. O título foi para o espaço. Além do Atlético, tem Palmeiras e Flamengo, o Grêmio tem que passar por esses. E não tem Grenal mais agora para o Grêmio fazer festa. Agora vai ter que tirar sangue dos dedos. Bom, então o que falta pro Internacional? Ficou um pouquinho mais satisfeito, por quê? Porque não apanhou. Deu um soco e levou outro. Já voltou para casa mais contente por causa disso. Mas é muito pouco. O Internacional tem que começar a ganhar Grenal. O Fernando Carvalho dizia muito, para mim mandar no Brasil, eu tenho que mandar em casa. Mas nem em casa, tá mandando, como é que vai mandar no Brasil? Outra questão, Guerrinha, vai, Maurício. Não, tudo bem? Não teve delay agora, entrou direitinho, tá me ouvindo bem, Diogo? Tá bem, Acho que sim, vai lá, Maurício, vai lá. Que beleza. Então tá. Não, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão. O Grenal foi sábado.
Depois nós tivemos o Palmeiras jogando em casa no sábado também, ganhando apertado do Ceará, mas mostrando uma quantidade enorme de recursos de elenco. Mas especialmente domingo, com o que fez o Flamengo sobre o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro sobre o Vasco, a comparação ficou muito cruel com o que nós tínhamos visto no sábado em desempenho. Se você Aos olhar... dois, né? Para os dois, né? Aos dois, não é só do Inter, não, aos dois. Se você olhar o que o Palmeiras tem de elenco, embora não esteja jogando tão bom futebol, mas o desempenho, a performance do Flamengo e do Atlético Mineiro, o Grêmio e o Internacional vão ter que jogar, assim, ó, por baixo, o dobro do que jogaram no Grenal para ficar perto da possibilidade de passar desses caras. Então, para a vaga de Libertadores, ambos estão vivos. O Inter ainda muito mais do que o Grêmio, é só olhar a tabela. Mas para título, se não houver uma melhora extraordinária de performance, o Internacional fica no meio do caminho em 3 ou 4 rodadas. Se não bastasse o motivo do desempenho, Pedro, ainda tem o fato de que os times que estão imediatamente acima e imediatamente abaixo do Internacional têm um jogo ainda por fazer comparado ao Inter. Então, de fato, se não render, adeus tia Chica. O mês de outubro, Davi, tem 6 jogos de Campeonato Brasileiro. O Grêmio começa contra o Curitiba, depois vai a Santos, que é muito difícil, depois pega o Botafogo aqui, que é legal, mas depois pega o São Paulo lá, o Atlético Paranaense lá. Quer dizer, ou o Grêmio, desses 18 pontos, ele constrói 12, 13, ou ele não tem nem vaga de Libertadores. Esse alerta Pedro, do Maurício vale pro Grêmio, Davi. O Grenal, esse alerta vale pro Grêmio. O Grenal, ele é difícil da gente mensurar assim, o que vai acontecer com o Grêmio e Inter depois do Grenal, porque é um jogo diferente, né? Um jogo em que vale muito mais a concentração, a vontade, né? A maneira como... Claro que a qualidade decide, como, de novo, a qualidade do PP assim, foi decisiva, né? Mas ele é um jogo de concentração, de vontade, de empenho, de luta, né? Mais do que qualquer outra coisa. O problema da dupla Grenal, e aí eu concordo com o Maurício, é que a gente, analisando o conjunto de desempenhos, não é bom. O Grêmio, como está dizendo, tem sérios problemas no meio de campo. Sérios problemas. O Maicon é o mesmo raciocínio do Alessandro. O Maicon com 35 anos, sei lá qual é o problema clínico, físico que ele tem, sei lá. Ele é titular do meio de campo do Grêmio, disparado. Pelo menos meio tempo por jogo. Sim, o Jean-Pierre também é titular. Teria que ser testado aí. O Grêmio precisa urgentemente de um centro médio novo, de um volante que tenha mais capacidade de sair jogando, sabe? E até assim, mais capacidade de marcação até. Vi o Gregory jogando ontem pelo Bahia. Que jogador. O Maurício não vai sei se esse Lucas Araújo vai tomar um cartão amarelo por jogo. Empate que é uma beleza. O Gregory tem esse problema. Tu conta com ele 3 jogos, depois tu não conta mais. Fora a expulsão, Guerrinha, fora a expulsão. O que falta pro Grêmio, o Davi tem razão. O Maicon faz uma falta tremenda. O Maicon é titular absoluto. Essa frase é muito estranha, do Grêmio, assim como o Jean-Pierre. Né? Agora, o que está faltando para o Grêmio, especialmente, é um centroavante. Também. O gol do Grêmio nasce numa jogada de pé de ferro. Se o Cuesta ganha a jogada, vai o pé de ferro, que o Cuesta foi com o pezinho bem aliviado. E o outro foi com o pé pesado. Não acontece nada. Tu não acha, que está Guerrinha, faltando um jogador de frente? Não acha, Guerrinha, que eu, Davi, para pegar esse gancho aí que vocês propuseram, vocês não acham que o problema. Vocês não acham que o Diego Souza, vocês não acham que o Diego Souza passou a jogamentos quando o Grêmio voltou com o plano B, 3 volantes, meio campo mais congestionado? Ele tem feito assistência, o Renato vestiu um santo e desvestiu o outro. O Grêmio que é campeão. Para ele e pro Abel, Diogo. Para ele e pro Abel. O Abel acho que tem que sair do Inter. O Inter tem que buscar um outro cara para jogar do lado do Galhardo, que tenha mobilidade, que tente um drible. Leandro Fernandes é meio maluco, tenta o João Pego, mas ali não dá. Né? Esse tem que jogar. Sem dúvida. Machucado, né? Ainda, né? Mas tem que tentar um outro. Aqueles dois ali não funcionam. O Yuri Alberto tá voltando agora no Grêmio. Mas quando ele não estava machucado, ele não jogou também. Mas esse Grêmio com 3 volantes está comum, Dudá. Não, a gente fala isso já, né? Desde a final lá do Caxias, o Grêmio demonstra muitas dificuldades, apesar do campeonato Grenal, o Grêmio tá
tá bem, né? Relativamente bem, porque não perde, né? Não perde nunca. Ganha ou empata. Mas assim. Líder? É líder, no Campeonato Grenal o Grêmio é líder disparado, assim. Mas assim, isso não é suficiente, tá? Eu ao menos não. Parece que óbvio que o Grenal é maravilhoso e tal, mas a minha competição não é só com o Inter, né? Tem outros times, então, assim, se quiser ganhar título mesmo. O que ficou pra mim, resumidamente, Pedro, só pra também, a gente já tá quase pra fazer o intervalo, é o seguinte, na coletiva, ele disse que vai, que o Renato prometeu que até o primeiro turno, ao final do primeiro turno, pelo menos ali, o Grêmio já dará demonstrações de onde pode chegar e que vai decolar. Eu queria entender que, aí é uma coletiva, óbvio que cada um faça uma pergunta, eu não sei como é que é, se tem como fazer na hora, mas eu queria que ele definisse a decolagem, né? O que é o decolar? Porque se o decolar for título, não vai decolar. Se o decolar for Libertadores, entre os 4, acho muito difícil que decole. Se pegar as 2 vagas de ser ali quinto e sexto, torcer para alguém ganhar outra coisa aí e tal, e aí a 7ª vaga, olha, até entendo. Agora, se for decolar só não cair, esse aí tu pode contar comigo, porque eu acho que não cai. Tem que ver o pouso, tem que definir o que é o tal do decolar. Eu acho. Eu não estou fazendo a propaganda da agência. Eu quero entender o que é o decolar. Tem que ver o pouso. Renato, eu acho que a resposta dele seria brigar no bolo de cima, né? Brigar na ponta de cima sem especificar. Ponta de cima. Bom, a resposta seria essa. Agora, tá, no de cima, mas título não tem como. Agora, uma coisa eu preciso concordar, do tá? Atlético. Uma coisa eu preciso concordar com o Renato. O Galo tem uma vantagem que, bom, é muito grande, aí seria um outro debate, mas não é o caso. Mas sim, o tal do tempo é realmente significativo. Por mais que o Renato não esteja conseguindo colocar as suas ideias, e porque eu tenho certeza que ele gostaria que o time estivesse jogando mais e não tendo dificuldades, e tendo mais a posse de bola e criando mais jogadas, enfim, várias coisas que o Renato não tem conseguido colocar neste momento, né, nos últimos 2, 3, 4 meses aí, a diferença que o Galo impõe sobre seus adversários, além de ter um treinador extremamente competente, é conseguir o tempo suficiente para impor essas ideias. Tá? Então isso sim vai ser preponderante. Aí vai dar, não, mas o Flamengo não tem o tempo também, joga todas as coisas e tá chegando. Aí com a qualidade, no fundo, a qualidade fala mais alto. E a qualidade do Flamengo ela bem maior que a do Grêmio. Duda, de todos que estão disputando a Libertadores, que tem 2 competições, eu vou excluir aí o Atlético, o Grêmio é o pior. Todos. O Atlético Paranaense está na frente do Grêmio, o Santos está na frente do Grêmio, o Inter está na frente do Grêmio. Todos que disputam 2 competições estão na frente do Grêmio. Sim, por isso que então, eu tô dizendo. Essa conversinha que é o Atlético. O Grêmio se o Atlético é um caso à parte. Jogadores. O Atlético é um caso à parte, entendeu? O Grêmio está atrás de todos que estão disputando 2 competições e tendo um calendário igual ao dele. Não, mas eu tô concordando contigo e só tô dando um pouco, porque assim, eu tenho criticado o Renato diversas vezes aqui e eu procuro ser o cara mais correto possível nas críticas. Só que isso, quando ele pontua, eu preciso concordar. Isso é verdade. É difícil mesmo, tu treinar, tu tem pouco tempo. Né, Duda? Oi? Quando ele pontua isso, não há o que fazer em relação a isso. É calendário, não tem fato que fazer. Consumado, ele vai ter que dar jeito, porque essa ideia, por exemplo, dos 3 volantes que ele está jogando hoje por não ter Jean-Pierre, e porque o Maicon recém volta e o Maicon também é volante, esse modelo ele não pode ser definitivo, porque o Grêmio joga muito pouco futebol com esse modelo. Ele só não tem um meia agora e se obriga a fazer o básico, mas o básico é pouco. O básico esse é o novo modelo. O básico não ganha de ninguém. Isso. Não, mas esse é o novo modelo, Maurício. Então vou dar uma notícia para o pessoal. Sabe quando tu não liga vai o teu acontecer computador? Nada com o Grêmio, Dudu. Não, se esse é o modelo novo para sempre. Isso eu já sabia. Isso eu já sabia. Não vai acontecer nada com o Grêmio. Sabe quando tu liga o teu computador e ele te pergunta assim, ligar em modo segurança? É o que o Grêmio faz. O Grêmio não vai liga em modo segurança. Nem Libertadores, Dudu. Não, o modo segurança do Grêmio é o modo em que ele consegue tomar menos gols e tenta especular para ver se dá alguma coisa. Quando pode ver. Se o Grêmio toma um gol, o Grêmio não vira jogo. Se o Grêmio toma gol, o Grêmio não vira jogo. O Grêmio procura fazer um gol, ou se sai perdendo, no máximo ele empata. Qual é a tua desconfiança, Gabardo? Qual é a tua desconfiança barra informação, Gabardo? Não, na verdade, Davi, é desconfiança mesmo. Quando eu tenho informação, eu dou a informação. É mais uma desconfiança. Se vocês lembrarem, a questão aí de 15, 20 dias, o Grêmio estava no mercado, firme no mercado, buscando lateral esquerdo, volante, centroavante, estava dando uma olhada em meia também. Contratou o Diogo Barbosa.
mas não contratou mais ninguém. E o Grêmio teve negociações com o Gilberto do Bahia, com o Kleber do Ceará, com o Wellington, volante do Atlético, entre outros jogadores, e não conseguiu fechar, né, estas contratações. De lá para cá, eu estou achando tudo muito silencioso. A gente conversa com o dirigente do Grêmio, não, vamos apostar na base, não vem contratações. Eu estou achando muito silencioso. Agora, a partir do dia 13 de outubro, é retomada a janela, pode trazer jogadores de fora da Europa, portanto, a partir da semana que vem. E o Grêmio precisa muito, mas muito, de um novo centroavante. Essa é uma convicção. Mas sabe quem é que está de aniversário? Sabe quem é que está de aniversário? O Grêmio tá. O Grêmio, isso, eu não sei. O Juliano, o Grêmio sondou. O Grêmio tá perguntando, tá enchendo o saco, tá querendo saber. Ele tá sem clube, né? Então, tem a tal da luva, ver qual é. Isso aí sim. O Grêmio foi lá, fez o Cavani e tal. Agora emprestamos o Cavani pro United, vai ficar uma temporada e volta para encerrar a carreira aqui. Será que ele não veio fantasiado num gol aí? Então, tal, assim, brincadeiras à parte, o Grêmio tá sim no mercado, tá trabalhando de forma silenciosa. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, Grêmio Internacional não tem dinheiro para contratar jogadores diferenciados. Muito raramente consegue. Mas é o problema. Buscar Juliano e buscar Diego Barbosa para a lateral esquerda, tudo bem. Agora, buscar mesmo Robinho, Gilberto, são jogadores médios. Então pega um cara da base mesmo. Eu também acho. Sabe? Olha aqui, Robinho, Davi, sabe quem é que tá de aniversário? Do Robinho? Não, tá pouco. Mas é importante, assim, pra temporada. Zé Pneus. É que nem o Alisson. É a mesma coisa que o Alisson. O Alisson tá bem agora, na frente. Mas tá bem o Alisson fica só agora. Ocupando espaço. Pois esse o problema é quando ele tá bem. O problema é quando ele tá bem, porque daí ele fica lá, fica e nada deu uma meia-lua no cara ali esses dias. Sim, aí o cara se lembra assim, um dia ele fez um gol contra o time argentino, aquele Estudiantes, outro dia ele deu uma meia-lua, sabe? É aquela coisa. E já o PP faz um gol pro jogo. Essa é a diferença. Davi, deixa eu te lembrar, Davi, tem aniversário da Zé Pneus agora em outubro, e para comemorar, sabe o que a Zé Pneus está fazendo? Abrindo a 36ª loja em Xangri-Lá, no Trevo de Capão com Atlântida. Conheça todas as lojas da Zé Pneus no Rio Grande do Sul. Acessa lá, zepneus.com.br. Chegou o Gimo Álcool. Esse também é um negocinho bom de botar, né? Pneu, né, Pedro? Isso aí não quebra nunca, né? 36, Pedro? 36 lojas. O carro tem 5 pneus, né? 4 mais a step. O cara que vende papagaio, Pedro, o que tu me diz? O cara que vende papagaio. O papagaio não morre nunca, tu não tem que comprar outro. O raio do papagaio tá na mais negra miséria. Ô Guerrinha, e dependendo do que fala o papagaio, é mau negócio, hein? Te arruma problema, te entrega. Olha aqui, contra o papagaio, tá? Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Ruder Segurança para seu condomínio, tranquilidade para você. Conheça os serviços integrados de portaria, vigilância, recepção, câmeras e alarmes monitorados. Tudo isso é a Ruder Segurança. E o Aurora Reserva Chardonnay, olha só que notícia que eu tenho para dar para vocês, é importante. Ele acaba de entrar para o guia Vinitaly. 90 pontos no maior evento de vinhos da Itália. Olha só, Aurora Reserva Chardonnay, que loucura. É mais uma conquista para a vinícola mais premiada do Brasil. Então, aprecie com moderação. 3 minutinhos, a gente volta, tá legal? Eu acho que o Grenal, ele deixou um alerta não só para o Inter, mas para o Grêmio também. Se Inter e Grêmio jogaram o que jogaram no Grenal, não vão a lugar nenhum. O Grêmio desvestiu um santo para vestir o outro. Ele, numa emergência, congestionou o meio, se defende melhor, está mais povoado no meio campo, é verdade. Mas ele passou a atacar muito pior, de forma com muito menos qualidade. Não tem fluidez para ter criação, isolou o Diego Souza. Emergencialmente tem que entrar agora o Diogo Barbosa na lateral esquerda, para pelo menos o Grêmio ter jogada pelos lados, então, né? Com velocidade pelos lados, com o Orejuela, com o Diogo Barbosa. Porque o Grêmio que virou o ano era um Grêmio para disputar com o Flamengo. Olha o que o Grêmio contratou, Pedro, para fazer frente ao Flamengo. Contratou um lateral direito novo, Vitor Ferraz, um lateral esquerdo novo do Atlético de Madrid, o Caio Henrique, até já saiu. Agora gastou 10 milhões para contratar o Diogo Barbosa. Tentou o Thiago Neves, que foi um fracasso, mas foi uma contratação, gastou.
o Diego Aliás, Souza, ontem eu vi o Thiago goleiro Neves do Davi jogar exigiu. no Sport Recife, ele continuou jogando o mesmo que ele jogava no Grêmio. Nada, ou seja, nada. Quando o Bahia começou a apertar, ele se lesionou. Pedra cantada. Ele vai sair e vai botar o Sport na justiça. Quem é que não sabe isso? Então, assim, o Grêmio, ele foi redesenhado para jogar mais do que esse futebol conservador. Então, em algum momento, o Renato vai ter que tentar voltar para aquele outro patamar. Porque senão, vai ficar assim. E o Inter, ele perdeu todas as questões coletivas, ele perdeu. Ele não toma mais a bola onde perde, aquela chamada pressão pós-perda de posse de bola. Ele sai com lentidão. Ele não tem drible, ele perdeu a infiltração do Patrick e do Edenilson nos últimos jogos, ele perdeu questões coletivas. Se o Inter e o Grêmio jogarem o que foi no Grenal, Pedro, mas é meiuca da tabela ali, olha lá. A diferença do Grêmio de hoje pro Grêmio também, Diogo, me parece, é que o Grêmio de hoje joga sem a bola. O Grêmio de ontem jogava com a bola. Tem menos bola, é verdade. Hoje o Grêmio corre atrás do adversário. Eu acho que o principal problema do meia também, do Grêmio, Maurício, o principal problema do Grêmio, sobre o que o Guerrinha falou, é não ter o meia. O Grêmio vai passar o ano inteiro sem o meia. Porque no começo... Mas o Jean-Pierre... É o JP, né? Mas se a gente pegar... Olha só, no começo do ano o Jean-Pierre ainda não estava totalmente recuperado da lesão muscular. E ele foi entrar no time ali um pouquinho antes do futebol parar, né? E o Thiago Neves nunca engrenou até sair. Aí voltou o futebol depois da pandemia. O Thiago Neves já tinha ido embora, foi embora do Grêmio. O Jean-Pierre voltou a jogar, mas teve uma nova lesão muscular. Agora está com Covid. Ou seja, nós já estamos em outubro e o Grêmio está passando... Claro que ficamos aí 5, 6 meses sem futebol. Mas o Grêmio está passando o ano inteiro sem a figura do meia, que é uma figura fundamental no esquema do Renato. Nós ficamos 4 meses sem futebol, menos janeiro, 5 meses e o Jean-Pierre não entrou em campo ainda. E ninguém explica, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Fora da sua melhor forma, né? Sim, né? 5 meses Pedro, depois. O que a gente... O cara fica 6 meses preparando e não fica em forma. O que acontece, Davi, eu não sei se você tem essa percepção também, mas o público, de modo geral, seja a exigência que ele tem conosco, que fazemos opinião, que fazemos debate, que fazemos comentário, colunas e tudo mais, mas seja também com as vozes, com os personagens do futebol, os profissionais que jogam e treinam e comandam, o público tem uma espécie de emancipação crescente. Ele cada vez mais ele se coloca na condição de poder debater com você o que você está dizendo, ou não acreditar de cara naquilo que antes acreditava. Eu vou lhe dar um exemplo. Tanto o Cudê quanto o Renato fazem declarações protocolares a cada entrevista dizendo que não tem titulares. Que no elenco deles não há titulares, o que é, acima de tudo, uma inverdade. É inverdade porque o Renato, quando diz que o Grêmio logo, logo vai decolar, usa como argumento esvaziar o seu departamento médico. Ora, significa que a gente no departamento médico que estaria no seu time principal. E o Cudê diz assim, às vezes jogamos como queremos, outras vezes como podemos. O time ideal que eu tenho é muito parecido com o time ideal que deve ser o da imprensa. Ora, quem tem um time ideal tem titulares. Logo, não é assim, o meu elenco não tem ninguém que é titular, todo mundo é todo mundo. Isso não é verdade. E aí o torcedor e a torcedora não aceitam mais a conversa, a qualquer momento a bola entra, daqui a pouco decola, ou o Cudê dizendo as coisas que diz. Não, o torcedor e a torcedora querem mais do que isso. E parece que essa compreensão os treinadores ainda não encontraram, ainda não tiveram. Sabe que ontem eu fiquei o domingo inteiro em casa e inclusive dispensei minha mulher, disse que não queria nada próximo, assim, a coisas, sabe, mais íntimas, tá entendendo? Embora ela insistisse muito, claro. Lê um livro, livro, Pedro. Coisas íntimas, lê um livro. 3 jogos de futebol. O Sport Recife joga mais que o Grêmio Internacional hoje. O Sport Recife. Que levou um sufoco do Bahia no segundo tempo, depois foi 2-0, porque recuou, porque aí é coisa de time pequeno. Mas aí fui ver um pedaço do Santos contra o Goiás. Um jogo maravilhoso. Claro que o Goiás, com as suas limitações, o Santos tem um bom time. Aliás, o Grêmio vai lá domingo para jogar contra o Santos na Vila. Terrível o jogo. E o Santos, e mais um detalhe, Pedro, o Santos ficou com 10 no primeiro tempo. Exatamente. E outro, mas eles botam os guris lá, cara. Outro mérito do Santos é o seguinte, a gente está falando em crise política do Inter aí. É verdade. Tá acontecendo no Inter é barbada perto do que está acontecendo no Santos. O Inter está unido perto do Santos, hein, Gavardo? O presidente interino no jogo. E ainda tem punição da FIFA, não pode inscrever jogador, salário atrasado. Pô, é um pepino atrás do outro, o Cuca tá fazendo milagre lá. Não, o Inter está unido perto do Santos. O Santos está ganhando, tem 20 pontos, né?
Agora, o Marinho parece que teve uma lesão muscular ontem. Eu acho que ele vai ficar um tempo fora e aí vai fazer falta. Porque antes o Sanches, né? Isso, né? Todas as partidas, né? Rompeu o ligamento. Isso é decorrência do excesso, né? E o Raniel tá com uma situação bem preocupante. Que coisa grave, né, Internado com uma trombose. Uma coisa bem séria, assim, tomara que consiga se recuperar. É algo bem grave, assim, que não se sabe se é decorrente da Covid, mas ele chegou a testar positivo há um mês e pouco atrás, assim, e tá hospitalizado, tá no Albert Einstein, até foi transferido esse final de semana, um jogador que, poxa, é uma situação assim que é triste, cara. É complicado. Agora, sobre o cenário brasileiro, diga, Gabar. O Jesus, Diogo, tá levando o Lucas Veríssimo, que é zagueiro titular do Santos, pro Benfica. Então, uma proposta aí de 6 milhões de euros, o Santos pode perder um dos seus principais jogadores também, como a janela está fechando. Vai ganhar amanhã, o salário, o Santos bota dentro do avião, Eduardo. O Santos tem que pagar 53 milhões em 15 dias, ele bota o cara dentro do avião com 2 seguranças. Para não escapar. Bota 6 segurança mesmo. Que dívida é essa, Maurício? É uma dívida dívida de curto prazo que soma, inclusive, clubes para os quais o Santos está devendo e que entraram na FIFA reclamando da dívida e que se o Santos não pagar a dívida do curto prazo, ele pode ter perda de ponto no Campeonato Brasileiro. Além do que ele já tem de não poder contratar, ele pode ter perda de ponto no Campeonato Brasileiro. Isso quem disse foi o presidente que assumiu depois do presidente deposto. Então os caras têm até o fim do mês de outubro para pagar no combo 53 milhões de reais em dívidas de curto prazo. Esse é o Santos que o Cuca está fazendo um trabalho realmente Agora, sobre o Campeonato Brasileiro, essa dívida é com o Hamburgo, da Alemanha, pela contratação do Kleber. Foi o jogador que o Santos contratou em 2017. Essa dívida estava batendo em 4 milhões e meio de euros. Dá mais de 30 milhões de reais. Posso propor um assunto aqui, Pedro? Claro, rapidamente, antes das duas. Bom, dois na verdade, né? O Bahia não ganha com o Mano Menezes. Olha aquela mudança radical de modelo de jogo. 5 jogos, 4 derrotas, uma vitória. Está custando um preço enorme. É o Mano Menezes, é um treinador de grife. Mas assim, o que eu acho um dos grandes assuntos do Brasil é o Cruzeiro, Pedro. Porque, cara, o Cruzeiro está na zona do rebaixamento da Série B. Pedro, e se acontece com o Cruzeiro, pode acontecer com qualquer clube brasileiro. O Cruzeiro, acho que não tem clube no Brasil com 2 CTs como tem o Cruzeiro. Toca da Raposa 1 e 2, moderníssimos para base profissional. O Cruzeiro, Davi, me ajuda aí. O Cruzeiro quebrou. Davi. Mas o que eu digo assim é que se acontece com o Cruzeiro, pode acontecer com qualquer um, porque o Cruzeiro tem muita estrutura. O Cruzeiro, historicamente, é difícil dele ter uma década perdida. Ali nos anos 80, numa metade dos anos 80, ele não tem título. Mas ele tinha um timaço nos anos 60 com o Dirceu Lopes. Depois aquele time nos anos 70 que rivalizava com o Inter, foi campeão da Libertadores. Depois, mais adiante, o Luxemburgo nos pontos corridos. Recentemente, o time que tem 5, 6, Copa do Brasil. O Cruzeiro é um time que todo ano, toda década faz timaço. Um atrás do outro. Gente, o Cruzeiro não ganha de absolutamente ninguém. Eu sei. Não. Eu quero informar para... Se vocês botarem os olhos, eu vi o Cruzeiro perder para o Cuiabá. Foi no sábado, eu acho que foi isso. 49 minutos, Guerrinho. 49 do segundo tempo. Se vocês verem o time do Cruzeiro em nomes, vocês vão dizer assim, mas como é que isso está acontecendo? Olha só, Fábio. O zagueiro central é o Manuel. E o Léo? Outro zagueiro é o Léo. O volante é o Henrique. Na frente tem Sassá, Marcelo Moreno, e ainda no meio tem esse jogador que eu tenho falado aqui, Regis, que é muito bom jogador, mas muito bom jogador. Isso só pode ser uma coisa, só o psicológico. Porque o time, se tu botar em nomes, ele é melhor do que muitos times da Série B. Mas muito melhores do que times da Série B. E ele está tendo dificuldade, tirando o jogo contra a Ponte Preta, que ele goleou 3-0, foi a melhor partida do Cruzeiro. Os outros jogos são sofríveis. O Cruzeiro tem uma dificuldade enorme de ganhar suas partidas. Só pode ser psicológico. Porque esses caras em qualquer... eu acho, não sei se estão recebendo também, sabe, Pedro? Tu não pagando os caras, claro que influi, como é que não vai influir? Mas, Guerrinha, tu imagina o seguinte, a dívida do Cruzeiro é superior a R$1 bilhão. Tá, eu sei, o Cruzeiro é um clube grande, é uma grande grife, tem uma grande torcida, não é maior que a torcida do Atlético, mas é uma grande torcida. Eu acho que é 60-40 lá a relação de um com o outro. Mas como pagar mais de R$1 bilhão? Tirar dinheiro de onde?
Então, é uma situação falimentar que passa o Cruzeiro e que leva 10 anos para se recuperar se tiver boas gestões. Porque eu não sei como é que o Cruzeiro vai se ver quando estourar outra conta na FIFA. Já estouraram 2 ou 3. Uma ele perdeu 6 pontos. A outra o patrocinador pagou. E depois? Eu acho que o Cruzeiro não sobe. Hoje, falta muito. Falta muito. Eu sei que falta muito. Só que os da frente estão ganhando. Ele tem que ficar na segunda divisão, porque talvez possa até cair, né? Hoje a briga é para não cair para a Série C, né? Pois é. A briga do Cruzeiro. Tá 11 pontos, acho que eu não sei, me me refresquem a memória. Tem algum grande, tirando o Fluminense, que foi para a segunda e não subiu no ano seguinte? Eu não me lembro. O Fluminense foi pra C, né? Não, o Fluminense foi canetaço só depois, o Fluminense. Tá? Mas eu acho que só Não, o é o Fluminense. primeiro candidato, Guerra, é o primeiro candidato a dobrar o ano. Pois é. É o primeiro. Agora, a gente vê, né, como diz o Diogo, descrevendo aí, o Não, mas no Cruzeiro... ponto corrido nunca. No ponto corrido nunca. O Cruzeiro era como ele é mais ou menos como São Paulo, né? Isso. O São Paulo sempre tem, assim, grandes administrações, sempre monta grandes times. Pode estar um ano mais ou menos, mas sempre está ali, né? Porque tem dinheiro, tinha organização. Só timaço. O São Paulo e o Cruzeiro sempre tiveram essas características, né? E então a gente vê o seguinte, né? Como no futebol, 2 anos de uma má gestão podem, assim, destruir um clube. Isso aí, esse é o ponto. 2 anos. Não precisa mais do que isso. Decisões estratégicas erradas, em 2 anos, destroem um clube de futebol. Destroem. Olha o jogo que tem quinta-feira. Cruzeiro somado à Mineirão. Soberba, né, Davi? Sim, nunca é sozinho. Você tem má gestão exatamente. E você tem frases do tipo, no meu vocabulário não existe rebaixamento. Clube grande não cai. Então a soberba vem junto com a má gestão quando deveria ser uma coisa ou outra. E a soberba, que é pecado capital, o cara que está gerindo mal, ele se defende disso com uma bolha que ele cria para si e diz, não, nunca cair, não vai ser hoje. Aí cai. Foi o que aconteceu com o Inter, né? Exatamente. Mas qualquer clube que botar um Alibaba e não precisa nem ter 40 comparsa, né? Bota um Alibaba e meia dúzia ali de mal intencionado, a conta chega rápido. Mas não precisa nem ser mal intencionado. Não precisa nem só ser ruim. Não, o Alibaba e os 40 parceiros são mal intencionados. Não, claro. Eu não estou dizendo que não exista má intenção, não é isso. Eu estou dizendo que se houver incompetência, é o suficiente. É o suficiente para destruir um clube. 2 anos. Mas se houver incompetência e leniência... bom. Aí foi mas tudo. É um recado, né? E até hoje se fala que tudo que foi descoberto, feito, né, no Internacional, foi em função da queda para a Série B, né? Senão continuaria tudo ali, né, sendo amorcegado. Olha o jogo que tem quinta-feira, é Cruzeiro e Sampaio Corrêa no Mineirão. O Cruzeiro é o 17º, né, com 11 pontos, e o Sampaio Corrêa é o 18º. Tem 11 pontos, mas 3 jogos a menos que o Cruzeiro. É um jogo dramático para o Cruzeiro nessa quinta-feira em casa no Mineirão. O problema do Cruzeiro nessa comparação com o Inter, né, é que o rolo estourou todo quando a equipe estava ainda na primeira divisão. Não, mas o rolo do Cruzeiro, do Inter, maior. perto do... É maior. O Internacional perto do Cruzeiro está devendo moeda. É maior. Estourou. O Inter é top of mind perto do Cruzeiro. O rolo do Cruzeiro estourou com a direção na administração do clube. Se for comparar o do Inter, a direção já tinha saído quando estourou. Eu quero avisar para vocês que quem ouve esse programa e nos honra muito é a primeira dama da música do Rio Grande do Sul, chamada Cristina Sorrentino, tá? E ela disse, em relação àquilo que eu falei, que eu dispensei a véia ontem para ver jogo de futebol aqui, espero que tenhas liberado o cartão de crédito, e ela se mandou para o shopping. Então, o que eu vou fazer? Eu quero dizer que a Jussara tem o cartão de crédito melhor que o melhor que o teu. É verdade, isso aí. É verdade. Ô, Pedro, esse é o único. Não vem te meter a gala aqui que o cartão da Jussara é bem melhor que o teu. Pedro, esse é o único horário que a casa fica uma harmonia. É verdade. E quero te dizer, Guerrinha, que esses caras ficam me esculachando, tu inclusive, tá? De que eu não sei cantar, que eu fui aluno de Cristina Sorrentino. A gente falou no sábado, tá, Pedro, entendendo? que é a única coisa que a Cristina esconde do currículo, né? Eu vou te dizer uma coisa pra ti, Pedro. Eu vou te dizer uma coisa pra ti, então, aproveitando isso. Eu estudei a minha vida inteira química, não sei absolutamente nada.
Pô, mas isso é problema teu. Tinha Cristiano Quevedo no ar e o Ernesto Fagundes, eles disseram que tu deve ter feito curso à distância, mas muito à distância. Não, mas a Andressa veio, Pedro. Cristina Sorrentino, quando ela dá palestra, ela diz assim, todo mundo erra, você vê, eu não consegui com o Pedro Ernesto e Nardinho, mas, e aí segue o fluxo. Mas pelo menos a Cristina não faz que nem o Cudê, né? Que insiste nas convicções, largou o Pedro de mão. Ô Pedro, a Cristina narra? Hein, Pedro? A Cristina narra? Não, ela narra? Ela canta maravilhosamente bem. Tá. Não, eu sei. Queria saber se ela narrava. Inclusive eu vou oferecer para ela, sabe o que é um galeto Mamma Mia. E tu narra maravilhosamente bem. Muito obrigado, Guerrinha. Muito obrigado. Exatamente. Eu sei onde é que tu quer chegar. Eu concordo com o Guerrinha. Galeto Mamma Mia, 3030-7000 o telefone, né? E agora também os restaurantes do Mamma Mia, todos abertos aqui no Shopping de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gramado. Galeto Mamma Mia tá aí, tá mandando bala, tá legal? E deixa eu lembrar também que LG é leite gaúcho, é tradição e qualidade desde 1959. 4.000 famílias trabalhando diariamente para que você tenha LG, o leite que é top of mind da revista Amanhã. É pouco ou quer mais? Bom, então, forte abraço na Cristina Sorrentino, que não fez que nem o Cudê, né? Eu era um musto da Cristina Sorrentino. O musto dos vocais. Ah, meu Deus. Intervalo comercial, notícias, nós voltamos em seguida. São 2h03, o Sala de Redação está de volta. Em nome de Gimo Álcool 70 Aerosol, qualidade comprovada, claro. Tudo bem. A rodada de quarta-feira, né, Andressa? Tem a região de Santa Maria, que passou pelo mapa preliminar para a cor vermelha, e aí pode ser revisado hoje. Mas a maioria do mapa, mais uma vez, em cor laranja. Mas de laranja para amarelo não deve acontecer, né, Andressa? Não deve acontecer. A gente espera no fim da tarde, mas não deve acontecer não, Maurício. Bom, a rodada quarta-feira tem Grêmio e Curitiba e quinta-feira tem Inter e Bragantino lá em Bragança Paulista, capital nacional da linguiça. O que vocês acham dessa rodada? Eu vi o Bragantino sábado, chora. O Bragantino está chorando. Não faz gol nem em coletivo. E eu acho que pelo investimento é uma decepção o Bragantino. Está na zona do rebaixamento. É verdade. É uma decepção. Agora, o jogo do Bragantino contra o Corinthians foi pior que o Grenal. Que joguinho ruim. Foi pior, Pedro. É que contratar é uma coisa, saber contratar é outra, né? Eu acho que nessas escalações aí de Grêmio e Inter tem algumas questões a serem observadas. Deixa eu começar com o Grêmio, que é primeiro quarta-feira contra o Curitiba. Será que o Grêmio tendo que ganhar? Olha, o Grêmio tem 2 pontos acima da zona do rebaixamento, tem 2 pontos a mais justamente do Curitiba, que é o primeiro que está na zona do rebaixamento. Será que o Grêmio vai com 3 volantes tendo que ganhar o jogo do Curitiba? Primeiro ponto, na lateral esquerda vai ter o Diogo Barbosa, que é um lateral que avança bem mais. Mas mesmo assim... Já é uma diferença, né? Já é. Eu não descartaria ainda assim, daqui a pouco, uma saída do... Tem que ver se o Maicon vai voltar. Isso vai ser avaliado pela comissão técnica no treinamento de hoje à tarde. Mas eu não descartaria uma possibilidade daqui a pouco o Darlan não jogar e entrar o Robinho, que é um jogador com uma característica um pouco mais ofensiva. O jogo é em casa contra o Curitiba. Pouco, né? Mas o Robinho está acrescentando pouco, né? Sei lá. Também não tem muita alternativa, né? O Grêmio não tinha mas faz sentido a pergunta que faz Eduardo, porque alguma coisa para tornar o Grêmio mais eficiente do meio para frente, o Renato vai ter que fazer, que não seja dizer que vai decolar, né? Vai ter que tomar alguma providência. Mas o Robinho e o Luiz Fernando, eles estão com moral dentro do grupo ali. Esses caras vão ter oportunidades. O Isaac não tem aparecido nos últimos jogos, está com algum problema físico? Não. Ele está ficando no banco e por uma opção técnica, né? A aposta porque o problema que eu vejo, Gabardo, o problema que eu vejo para esse jogo, eu também concordo, que o Grêmio vai ter que ser mais ofensivo, mais criativo acima de tudo, e não tendo o Jean-Pierre, o Grêmio terá que encontrar alguém no meio-campo capaz de proporcionar aos atacantes oportunidades de gol. Quem seria esse jogador? Talvez o Isaac. Esse cara é o Maicon. Essa função. A ideia desse cara é o Maicon. Eu acho que ele não muda o esquema. Não de meia. É que com esse esquema, o Grêmio passa a não ser usar o meia por dentro
sim os dois extremos, pode ver que a maioria dos gols agora é pelas extremas, né? Ou é bola na área pro Diego Souza escorar, e foi assim o gol naquele Granal lá no... Cima com os laterais que não sabe cruzar, ele não vai escorar nada, a bola não chega nele, cara. Pra isso vai jogar o Diogo Barbosa, Pedro. Eu acho que vai melhorar bastante. Na verdade, isso aí muda muito. Assim, ó, o que eu enxergo, assim, ó, tem algumas posições que são quase que essenciais, tá? Por exemplo, o Diego Souza é titular absoluto. Pode falar o que quiser, ele pode ficar em jejum, a torcida pode reclamar, não tem. O Diego Souza é titular. Ele não vai sair. Ele vai ser titular. Outras coisas, a dupla de zaga é fundamental. Essa dupla de zaga não muda nunca. Que é Kahneman e Jeromel. Não importa. Né? Só o Covid para tirar os dois. Outro jogador que está ganhando espaço, pelo que a gente está vendo, isso não é uma informação, é um achismo, é o Orejuela. O Grêmio passou com o Orejuela a ter de volta uma jogada de combinação com o Alisson e o Orejuela, coisa que a gente já não vinha tendo. Né? Rapidamente os dois se entenderam. Né, rapidamente eu digo, pelas circunstâncias, pelo contexto, a gente não vinha mais vendo jogadas de combinação, entradas em diagonal, coisa que o Orejuela passou a fazer, né? Então o Orejuela me parece ser titular, absoluto. Por quê? Porque agora tem uma jogada que não tinha, é uma alternativa nova. Então o Grêmio passa a ter Diego Souza como uma jogada, que é a bola aérea, que o Grêmio adora colocar a bola na área agora. O Orejuela parece ser um suspiro de uma nova maneira de jogar, uma nova velha, né? Da tal da combinação, de conseguir um passe em profundidade, esse cara ir no flanco. Bom, se ele acerta ou não acerta é uma outra questão. Mas ele dá uma alternativa que o Grêmio não vinha tendo. E os três volantes são uma convicção não só do Renato. Não adianta cruzar. Não sei, adianta. Pedro, mas olha que legal, já tem um cara que está conseguindo ir no flanco, coisa que não conseguia. É verdade, é verdade. Não dá para trocar convicção por necessidade do Renato? Pode ser necessidade, mas assim, eu te digo uma coisa, esses caras eu acredito que sejam titulares, assim, tirando, por exemplo, o Matheus não está numa fase muito boa. Mas tu acha que ele sai? Não sai. O Matheus é titular. Não, o Orejuela me parece que ele falta talvez uma orientação para ir chutar mais em gol, sabe? Para ser mais agressivo na hora do último lance. Porque ele é insinuante. Ele começa bem, né? E termina mal. Exatamente. E o Diego Barbosa já seria um jogo Barbosa, né? Seria uma alternativa mais agressiva também pelo lado esquerdo. A questão do meio de campo do Grêmio é que ele está de pé quebrado. Não só porque tem três volantes, porque ele poderia estar jogando com outra fluência com três volantes, se fossem outros os três volantes. Né? O Lucas Silva, que faz um trabalho importante. De construção, né? Eu não sei se o Gabado, que conhece mais os jogadores ali, se Lucas Araújo, que se fala tanto, esse centro médio. Ele é um bom jogador, Davi. Ele é volante mesmo, né? Acho que poderia receber mais oportunidades. Olha o anúncio do Manchester United. Eu estou de olho aqui na janela de transferências, hoje é o último dia. O empréstimo? O Manchester United acaba de contratar Alex Telles. Assinado. Já está no Twitter oficial do Manchester United. O Grêmio ganha um dinheiro, ganha um percentual pela formação do jogador. Se for fechado o valor do negócio... Grêmio e Juventude, né? O Juventude até mais ganha do que o Grêmio, bem mais. Se o negócio for fechado em 20 milhões de euros, que é o valor que estava sendo comentado, o Grêmio ganha 665 mil reais e o Juventude ganha algo em torno de 3 milhões e 500 mil reais. Mas pelo que eu sei, o dinheiro do Juventude já está comprometido com investidores, né? Pelo menos parte desta verba aí. Mas é um dinheiro importante. Não, mas não importa. E o PP, Gabardo? Ganhou. Vai pagar os investidores? Não, deixa eu só lembrar do Juventude aqui. Juventude, bom, primeiro tá no G4 da Série B, tá? Essa é a primeira questão. Bom, a segunda questão é a seguinte, ele tá na 5ª fase da Copa do Brasil. Ele já faturou mais de 5 milhões de reais. Se ele ganhar do Grêmio... E amanhã... Se ele passar pelo Grêmio e entrar na outra fase, ele vai ganhar 10 milhões de reais só na Copa do Brasil. E amanhã tem um jogo Juventude e Cuiabá. Esse é bom. Que jogo, hein? Cuiabá é o líder, pena né? que não tem público. Exato. Líder sobrando. Mas o Gabardo, e essa questão do PP que se afirma aí... Pois é. Eu Esportes ao meio-dia agora eu falei, Davi, que a proposta primeiro foi o Wolverhampton da Inglaterra, que procurou o Grêmio, e agora o Porto. E o Porto está insistindo muito para contratar o PP.
não me parece ser uma proposta ruim. Se for fazer uma comparação com o Everton, o Porto está oferecendo 15 milhões de euros e o Grêmio vendeu o Everton para o Benfica por 20 milhões de euros. Eu não sei se não ficaria mais, Gabardo. Eu não sei se não ficaria mais. Te interrompi por isso, porque tu me disseste hoje no Esportes ao Meio-Dia que o PP é 70% do Grêmio. 70% do Grêmio. Daqui a pouco até sobraria mais. Então, 10 milhões e meio. Não, mas não tem cabimento. Não tem cabimento. Não, eu acho que não vai ser vendido. Ele não vai ser vendido, mas só para completar. Só para completar, Gabardo. Só para no meio dessa tua informação. Exatamente porque vendeu o Everton, não pode vender o PP pelo mesmo valor. Claro, isso aí é por essa razão que o negócio não vai ser feito agora. Mas assim, o que eu estou colocando, que eu acho que a proposta não é ruim, né? Porque o PP vai completar 24 anos de idade agora em fevereiro. Ele tem 23, já vai completar 24. Na comparação com o Everton, ele nunca foi convocado para a seleção brasileira principal. E o Everton é um titular da seleção brasileira principal. Então não me parece uma proposta ruim, mas o Grêmio não vai fazer esse negócio agora porque faz 50 dias que vendeu o Everton. E como é que vai vender 50 dias depois o substituto do Everton? É como o assédio deve continuar. Aí não é candidato a nada a não ser escapar do rebaixamento. Então o Grêmio não trabalha. O Grêmio não trabalha com a possibilidade de se desfazer do PP agora. A janela de Portugal termina amanhã. Agora o Grêmio não vai liberar o PP. Quem sabe daqui a pouco pode pintar um modelo de negociação para entregar em 2021 ou só voltar a negociar em 2021. Se continuar jogando o que está jogando, fim do ano, esquece, PP, já foi, né? Primeiro que o preço vai sobe. Aumentar o preço. Se continuar jogando o que está jogando, o preço sobe, né? Claro. E vai. Sem dúvida. Sobe o preço e vai. Tudo que eu ouvi assim no Grêmio, que agora não tem possibilidade nenhuma de liberar o PP agora, justamente por essa questão. Não, mas se libera o PP nesta altura do campeonato, fazendo tudo que ele está fazendo tecnicamente, garantindo as vitórias do Grêmio, e a direção se incomoda com a torcida. Porque o Grêmio fez um colchão, né, Pedro? O Grêmio fez um colchão financeiro na venda do Everton, que autoriza o presidente a fazer o que fez recentemente, semana passada. A gente botou no ar a entrevista do presidente Romildo, falando com um jornalista português, e em frases curtas, deixando muito claro que o PP não sai nem pelo preço baixo que está sendo oferecido, nem por um preço mais alto nesse momento. Ao mesmo tempo, não bravateou. O presidente disse, ele fica pelo menos até o fim desta temporada, porque ele sabe o que significa para o jogador, que vem uma outra proposta ainda melhor, que não tem como segurar por muito tempo, mas para esse momento era abrir mão de todos os campeonatos que o Grêmio está envolvido. Vender o PP e o presidente não vai fazer. É amanhã que fecha a janela, né, europeia, não é isso? Na Inglaterra hoje e em Portugal amanhã. E nenhuma proposta pelo Cortez e o Musto, nada? Não chegou nada? Não. Aliás, o Musto ele deve voltar o Musto deve voltar no final do ano para o Huesca da Espanha, que é o time que emprestou ele para o Inter. Mas então, certamente não vai ficar. Eu estou de olho nessa movimentação de mercado porque, como eu falei, o Manchester United já anunciou o Alex Telles e deve anunciar hoje também o Cavani, que foi o sonho de consumo de praticamente todo mundo aí. Mas o Cavani, como não tem contrato, não termina amanhã a possibilidade dele assinar contrato, né? Não termina. O problema é que ele tem que ser inscrito até amanhã na Liga dos Campeões e o Manchester United estreia contra o Paris Saint-Germain do Neymar no dia 20 de outubro. E o que fez no final de semana depois dele ir pro Manchester, é isso? Aí nós vamos enlouquecer aqui. Essa rodada da Premier League foi uma rodada completamente louca, assim, fora da lógica. Porque o Aston Villa meteu 7-2 no Liverpool, teve menos posse de bola, teve 10 chutes, fez 7 gols. Chutou 10 vezes, fez 7 gols. Significa e o United essa teve informação de posse de bola não adianta nada. Tá, eu vou começar a não dar mais, pode deixar. E aí, de United e Tottenham, 6-1, se eu não me engano, no campo do United, né? Qual foi a posse de bola? Com uma expulsão. Não sei. Não falo mais de posse de bola, Pedro. Acabou. Agora só resultado. Mas. E o City tinha tomado já, prejuízo. O City do Guardiola tinha tomado. Não, ele tinha tomado 5 do Leicester, se eu não me engano, na rodada passada. Do Leicester, isso aí. 5 do Leicester. Isso aí. O jogo do Manchester, ele teve um expulso do United, teve um expulso cedo também. O Martial. Mas não. 3-1. Mas não. Não, mas não influenciou, tava muito mal. Vai ter trabalho o Cavani e o Telles lá. Vai ter trabalho os dois lá. Né? Sabe que eu tô chegando, eu vou esperar um pouquinho mais, eu tô muito calmo, eu não sei se é a pandemia que me deixou mais calmo, mas eu tô achando que esse centroavante do Internacional aí é artigo de gincana também. Eu tô achando como é que é o uruguaio? O tal de Abel, esse. Eu tô achando que é. Não tá gostando, Guerrinha? Não tá eu gostando? Acho que ninguém tá gostando, né?
Eu também acho. Não, e ele tá gostando. Ele tava sem clube, agora tá jogando. O que eu tô gostando mesmo é da promoção da Steel, tá? Curso de jardinagem totalmente online e gratuito para você se profissionalizar sem sair de casa. Aprenda com especialistas que são referência em jardinagem, paisagismo e negócios. E ao final, você ainda pode ganhar um certificado da Steel. Acesse jardimdasideias.com.br/Projardim e faça a sua inscrição. Nós vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta para a última parte do Sala de Redação. 2h19, estamos de volta no Sala de Redação com Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul Digital. Bom, Gabardo, então, o Rodinei está de volta, ele poderá ser escalado na segunda-feira e o Johnny fica 2 semanas afastado, é isso? Ué, caiu, Eduardo Gabardo. Agora sim. Quinta-feira, você quer dizer, né, o Rodinei? Quinta-feira. Quinta-feira, o jogo do Inter contra o Bragantino. Mas não joga, Rodinei... né, Pedro? Vamos deixar combinado que o Heitor tá jogando o suficiente para continuar titular ali. Só né? Deus sabe, né, Maurício? Só Deus sabe. O Rodinei fica à disposição. E, bom, além disso, né, o Johnny poderia ser uma alternativa a ficar de fora. Acho que a grande questão é saber se o D'Alessandro, da maneira como ele vem entrando, com o que ele vem fazendo, eu acho que é meio natural que ele possa ter uma oportunidade para começar. Só né? Deus sabe. Deus é que tem essa Será que o Inter vai mandar advogado no julgamento do Musto? Que bobagem. Não, eu acho que não tem que mandar. A chance está aí, Pedro. Está aí. Claro, dá revelia, entendeu? Dá-lhe 6, 7 jogos, vai dando à vontade lá. Sim, aí o técnico não tem Ele como veio escalar. a público, pediu desculpa. Ele pediu desculpa. Vem cá, mas será que o jogador não sabe? Se todo mundo sabe, ali no Instituto Santa Luzia, os caras sabem que tem televisão por todos os cantos do estádio e que não escapa nada. Uhum. Mas foi sem que. Mas o cara deu um murro na cara do outro, rapaz. A explicação que ele deu na entrevista foi a seguinte, né? Que ele abriu o braço para tentar impedir a passagem do jogador do Grêmio, o Diego Souza, mas que ele abriu o braço para tiro também, né? Para tentar colocar o braço no peito, na altura do peito, né? Do corpo do Diego, e aí acabou acertando o rosto. Ele disse que foi involuntário, que ele abriu o braço para proteger. Mas isso é no mínimo imprudência, né? No mínimo imprudência. Não tem explicação. Mas como diz o Davi, poderia ter dado um tiro também, Eduardo, e ele também não passava. Sim, Maurício. Não, é que em relação ao Musto, Pedro, a surpresa seria, vamos fazer um acordo aqui no final do programa, a surpresa seria o Musto jogar o futebol aqui que jogou no Rosário Central. Isto seria surpreendente, porque o Musto veio da 2ª divisão espanhola e estava 4 meses sem jogar por uma questão de doping. Então o que ele está entregando é o que ele tem para entregar depois de todo esse contexto recente. Surpreendente era o Musto chegar aqui e jogar aquela barbaridade que jogava 5 anos atrás. Então quem o escala e não está vendo isso acontecer aos seus olhos é muito mais responsável do que o Musto, que entra e faz o melhor que pode. Isso é rigorosamente verdade. Mas é uma indicação do treinador, é que quando o treinador chega, ele indica jogadores e cabe ao dirigente contratá-lo na medida do possível. É assim que funciona o futebol. Só que, por vezes, as indicações são assim, né? Ele indicou também, Pedro, ele indicou o outro argentino que joga pelo lado direito e ele não tem utilizado mais o jogador, quer dizer, ele viu que o cara não deu resposta. Entendeu? Não dá para ser teimoso nessa hora. Porque a teimosia, ela estoura no jogador, claro que estoura, mas ela estoura muito mais no treinador. E o treinador do Internacional, ele está num momento que qualquer erro, por menor que seja, fica um erro gigante. O retrospecto dele não permite que ele cometa erros. E ele, qualquer coisa que errar, ele fica na alça da mira. Então, eu não sei, esse jogo lá em Bragança, lá, daqui a pouco não ganha, perde lá em Bragança, e que eu não duvido nada. Depois de perder para o Goiás com 10, eu não duvido nada. O Corinthians empatou lá. E aí volta tudo ao que era. Agora o Musto Guerrinha, havia sido expulso, estoura né? a paciência do torcedor também, Guerrinha. Estoura a paciência do torcedor. O torcedor não aguenta, eu falo por mim mesmo e por uma boa parcela da torcida. A gente não aguenta mais ver o Musto jogando a bola ou para o lado ou para trás.
errando passe na saída de jogo. Se é isso que o Cudê gosta, cara, tem outras peças dentro do elenco que podem fazer isso. O exemplo é manter o Moledo e o Vitor Cuesta e deixa o Zé Gabriel ali, então, para fazer essa função. Ele já jogou nessa função. Né? Agora eu digo daqui para frente, tudo teria que ser diferente. Mas que barbaridade. Agora o Musto tinha sido expulso e o Cudê estava preparando a substituição, né? O Lindoso ia entrar, né? E até que o Cortez foi expulso, né? E aí igualou os jogadores e não entrou mais o Lindoso, né? Ele mudou de ideia. E eu fico pensando como é que ele faria o time se o Lindoso entrasse, né? Quem é que sairia para entrar o Lindoso? Ele certamente tiraria um atacante, né? O time ficaria mais. Naquela altura do jogo ele não tiraria o Musto. Porque ali é que é como disse o Pedro lá no início, eu não sei se foi o Pedro, talvez possa estar fazendo uma injustiça. O Inter comemorou o empate. E aquela altura do jogo já estava bom o empate, né? Sim, porque... Então eu acho que daqui a pouco ele ia com Musto e Lindoso. Ele ia com Musto e Lindoso. Então ele fecharia mais ainda o time, né? O time ficaria bem recuado, né? Esperando que o jogo terminasse uma vez, é óbvio, né? Tô lendo uma informação aqui, Davi. Santos é intimado a pagar mais de 4 milhões a Sampaoli. Mais um pepino para o presidente do Santos, que está fazendo campanha, apesar disso. Vai vender o Lucas Veríssimo. Tem que vender. E aí que tá, os clubes fazem esses contratos, é que o clube às vezes ele fica numa situação que ele não tem saída, né? A gente se queixa às vezes dos dirigentes, mas muitas vezes eles não têm saída. O cara precisa de um centroavante, tem um centroavante ali no mercado, ele tem que vencer da concorrência e faz um contrato ali que ao fim e ao cabo acaba se tornando lesivo para o clube muitas vezes, né? Se o cara não dá certo e tal. Mas ele está desesperado para conseguir aquele jogador. Assim é a mesma coisa um técnico desse mais ou menos valorizado, o clube vai lá e aí faz um contrato, no caso do Inter aí, esse contrato que se fala... Tem que pagar a multa, Davi. Pois é, mas acaba sendo lesivo para o clube. Esse é o mesmo... Imagina o Inter pagar 14 milhões, Guerrinha. Onde é que ele vai tirar 14 milhões? Mas, Davi, esse é o mesmo caso que tu chega em casa. Esse é o mesmo caso que tu chegar em casa, pegar tua mulher na cama com outro cara. Tu não vai te separar por causa da pensão? Vai, né? Vai. Então, amigo, vai pagar quando dá. Tem que pagar. Não serve, passa aí, passa adiante, vai embora. Só tem um que ganha. Bom, então procura achar esse que ganha. Porque esse aí não vai ganhar. Mas a multa é cruel, né? A multa. O Grêmio gastou 6 milhões para mandar embora o Thiago Neves, que veio passear aqui em Porto Alegre. Fora o que ele ganhou durante esse período aí. 6 milhões. Agora uma coisa interessante. 3,4, né? O contrato do Renato não tem multa, né, Gabardo? Não. O Renato faz os contratos dele. Mais o Tardelli, né? Mais o André. Olha para André, Thiago. Tem umas coisas que são realmente muito preocupantes, porque a saúde financeira dos clubes acaba sendo... tu vê quanto clube está entrando na FIFA aí, o Cruzeiro, o Santos, o Botafogo está sempre raspando a FIFA também, o Fluminense também. Então são clubes importantes, grandes grifes, grandes torcidas e clubes que estão em situação bastante complicada. Está cheio de exemplo de negócio bom e negócio ruim. Eu acho que o grande negócio que o Grêmio conseguiu fazer nesse ano foi vender o Luan. Porque o Luan, assim, o que ele está passando é que a carreira dele está indo pro buraco. O Luan não consegue mais jogar futebol há 2, 3 anos. É impressionante o que está acontecendo com o jogador que era brilhante. Na metade do segundo tempo, Eduardo Sábado. Tá mal. Mas não tocou na bola, né, Maurício? Não jogou. A gente já tem a maior... nem parecido. A gente já tem, né, Maurício, a maior parte da carreira do Luan nessa levada de não jogar, de titular, de reserva. É incrível isso, né? Ele teve aqueles 2, 3 anos maravilhosos e depois sumiu. Mas parece que é uma questão extracampo, né? Parece que o extracampo influencia. Pelo menos é o que se diz, é o que a gente ouve por aí, e que faz com que o Luan, que não é um jogador assim, fisicamente... não é um exemplo de comportamento. Pois é. Então, se é um jogador que já não tem uma força física, assim, tal, ele é um jogador longilíneo, um pouco frágil até fisicamente, então ele precisa estar em forma.
Ele precisa, para fazer, inclusive aquela movimentação que ele fazia no Grêmio, né? De girar de um lado para o outro, Essa força, tal, e né? abrir o time. Ele precisa correr para fazer aquela movimentação. Ele corria pelo Douglas. Né? Eu ouvi Quem alguns corre relatos para assim entrar que- no ar, sabe quem é? É o alemão. O que tu vai dizer? Diz a última aí. O alemão tem que estar correndo para entrar no ar. E que eu ouvi por alguns relatos assim que o Luan mudou bastante o comportamento dele fora de campo, andou rezando bastante, inclusive, mas é assim, a impressão que dá é que o corpo dele não responde mais, né? Parece que a vida extracampo que ele teve O Luan- comprometeu a É carreira um dele. jovem, Não vai adiantou a responder. reza. O Luan melhorou o seu comportamento, mas não perdeu a sede. Esse é o problema. Pode ser. Não perdeu a ser. Alemão, o que tu conta aí, alemão? Pedro, gaúcha mais